Salve, eu sou o Rogério, esse é o Sem Tempo contando as melhores histórias. Domingão, dia de história de boteco, que são as nossas histórias misteriosas, sobrenaturais, sem explicações, enfim, são as nossas histórias cabulosas, são relatos, são lendas, um pouco de tudo. E hoje vou falar pra vocês sobre a lenda do boi da cara preta. E eu não vou ficar só na musiquinha, tá? Que vocês conhecem aí, pra quem não conhece é o boi, 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 boi da cara preta, pega esse menino que tem medo de careta. É menino, é neném, é bebê, tem umas variaçõezinhas ali da música, mas fica nisso, tá? Eu vou meio que contar um pouco sobre a cantiga, né? Sobre a musiquinha infantil, mas eu vou falar pra vocês como surgiu a lenda e quem que é, o que é esse boi da cara preta, junto com um relato de um conhecido que diz ter visto o boi da cara preta. Pra quem não conhece o canal, aqui no Sem Tempo a gente conta histórias, confabula, bate papo, como se fosse um ambiente de um bar. É claro que dentro do bar você pode cair para várias... Eu tô com um negocinho na boca que tá me incomodando desde que eu comecei o vídeo, eu vou tirar. Dentro de um bar você pode cair para vários caminhos, né? Você pode pegar um caminho mais do alcoolismo mesmo, né? Falar de bebida, falar de cachaça e... enfim, boteco e... Eu só bebo latinha. Você pode cair para um lado gastronômico, eu falo até um pouco de vez em quando aqui, bebida, comida e tal, só que mais comedida, é claro. Você pode cair por umas histórias meio aleatórias, meio cômicas, meio de tudo. Pode fazer simplesmente o que eu tô tentando fazer aqui, tá? É um bate-papo entre amigos, entre colegas, conhecidos, seja depois do trabalho, seja num dia de boa, seja para assistir um jogo, para conversar, simplesmente para se encontrar. É o que o Sem Tempo tenta emular. Muita saudade daquelas conversas entre amigos que nós tínhamos nos anos 80 e 90 na calçada e também das lendas, das histórias que os nossos pais, avós, familiares contavam em casa. Então eu tento trazer tudo isso agregando o nosso botequinho e tal. Como eu falei, domingão é dia de história de boteco, então são essas histórias mais sobrenaturais, mais malucas, tá? Não é todo mundo que gosta, mas a maioria das pessoas que tá aqui gosta, e eu também curto. Então domingo é isso. Nos outros dias da semana, eu tenho também aqui a playlist listas e extras, onde eu tento cair mais pra esse lado cômico, ou por um lado assim de trazer umas listas interessantes envolvendo a temática de bar ou envolvendo a temática das histórias que a gente conta aqui. Entre lá você vai entender. Tem o Arquivo X Brasil, que é onde a gente fala e explora as maiores notícias, reportagens, matérias que falam de coisas muito sem explicações. É como se fosse o Linha Direta, só que eu não falo de bandidagem, essas coisas assim, tá? É o Linha Direta Mistério, o Arquivo X Brasil aqui do canal. Tem poucos vídeos, mas eu tô caprichando nos próximos aí, com o roteiro, com tudo mais. E logo vem vídeo bom aí, tá? Tem a história das coisas, que eu preciso caprichar e colocar mais vídeo também, que é a história de tudo quanto vocês possam imaginar. Se tiverem indicações e orientações, mandem pra mim. Tem também histórias inspiradoras, que é uma coisa que eu tô tentando trabalhar um pouco melhor para poder trazer mais histórias inspiradoras aqui pro canal, porque às vezes as pessoas meio que, tá num bar e tá falando uma história inspiradora, assim, assim, assado. Eu entendo que às vezes não casa, mas eu vou procurar uma maneira de poder trazer mais histórias assim, tá? Mas que tem lá lendas e lugares. No meu trabalho eu viajo muito, eu trabalho na aviação, então eu tenho a oportunidade de visitar muitos lugares. E eu até criei um outro canal que se chama Rogério Doc para conseguir mostrar um pouco dessas viagens. E eu tenho um monte de vídeo, só que me falta tempo para editar, para arrumar, para deixar tudo bonitinho. Então qualquer dia, quando vocês menos esperarem, quando os caminhos se abrirem, eu vou poder caprichar, editar, ou enfim, quem sabe um dia vai compensar para mim pagar uma pessoa para editar, que hoje eu faço tudo. E aí o Rogério Doc, com todos os outros vídeos que eu tô gravando, trabalhando, das viagens que eu faço e tudo mais. Para vocês terem uma ideia, nesse último ano eu passei por praticamente todos os estados e todas as capitais, então tem muito vídeo lá. E no Lendas e Lugares eu ia contar um pouco de lendas, não só lendas sobrenaturais, coisas assim, mas também o que aconteceu naquele lugar ali de uma maneira interessante, como o papo de boteco, como tudo aqui. E eu acho que eu não tô esquecendo de nenhuma playlist. Tem algumas que eu vou criar, mas primeiro eu tenho que melhorar essas que tem lá, beleza? Se você ainda não é inscrito, se inscreva para acompanhar tudo isso.
tô me dedicando aí, tô com muita coisa no trabalho, sabe? Nas próximas semanas aí eu quero já começar a subir algumas coisas assim, tentando mostrar aonde tá o equilíbrio entre um folclore mais infantilizado ou um folclore mais de livro mesmo, assim, falar, por exemplo, de Monteiro Lobato, por que daquele folclore ser tão diferente do folclore que eu conto aqui, sabe? Aí o folclore mais pesadão, mais adulto, que é o que eu conto aqui, eu quero fazer um iceberg do folclore, tô trabalhando nisso assim, já tem, sei lá, umas 20, 25 lendas lá num iceberg de folclore. Vou finalizar esse roteirozinho, vou gravar, vai ficar legal aqui também. Vou falar da série Cidade Invisível, das lendas lá, as diferenças, o que foi um pouco mudado lá, o que eu achei interessante, o que eu achei não tão interessante, o que eu espero da segunda temporada, e todas as playlists que eu falei que eu ia trabalhar e comentar aí. Bom, desculpa todo esse tempo falando do canal, mas eu precisava falar, ainda mais que nessas semanas aí eu diminui um pouco a frequência devido à rotina no trabalho, devido também eu tive aí uma inflamação, uma infecção na garganta que me pegou muito, eu fiquei uns dias aí sem conseguir fazer nada mesmo, coisa de hospital, e estamos voltando. Então para você entender, o canal é isso e a gente tá indo para esse lado, beleza? Então se inscreva, curta, comenta, compartilha, se tem qualquer sugestão, qualquer dica, qualquer orientação, qualquer coisa, você que já é meu inscrito há bastante tempo, meus 568 inscritos aí que me acompanham há muito tempo. Você que tá chegando agora, sou todo ouvidos. Vai lá nos comentários, procura as redes sociais, tá tudo aqui no card, tudo aparecendo embaixo, enfim, não tem segredo, você fala comigo sem problema algum, sou todo ouvidos. Tamo junto? E agora sim, agora eu vou contar pra vocês o que é o diacho do Boi da Cara Preta. O Boi da Cara Preta, ele meio que foi infantilizado, que a sua história ficasse um pouco mais, assim como outras lendas, por exemplo, o do Saci, Mula Sem Cabeça e tudo. Suas lendas originais têm muita violência e são de tempos diferentes. Opa, quase caiu o copo. As pessoas ao longo do tempo foram, como que eu posso dizer, não deixando elas mais fracas, mas foram deixando elas mais razoáveis para que você pudesse, de uma maneira, falar para o seu filho sem toda aquela violência e aquela exposição. Então, o Boi da Cara Preta foi mais ou menos isso que aconteceu. A lenda original mesmo assim, é claro que a originalidade vai mudar de região para região, enfim, a natureza da coisa muda de um lugar para o outro pelas características, mas assim, basicamente o que aconteceu? Existia uma fazenda muito farta, muito próspera, enfim, onde a pessoa criava de tudo e criava bovinos, criava gado. E nessa fazenda tinha um boi da cara preta, um boi gigante, malhado, forte, que chamava a atenção de todos, que era muito bravo e que em algumas lendas fala que ele só tinha a cara, né, o rosto, a cabeça preta, em outras lendas fala que ele era inteiro preto, musculoso, assim, fortão, imponente. E esse boi era temido por todos. Esse boi ficava por ali, ninguém mexia com ele, inclusive ele tinha um sino no pescoço para avisar onde ele estava, para ninguém cruzar o caminho desse boi. O filho do fazendeiro era arteiro, peralta, então ele aprontava, era uma criança espoleta, ia para cima e para baixo, corria para lá, corria para cá. Um capeta em forma de guri. A mãe e o pai e as pessoas que trabalhavam por ali, os familiares falavam, para, que como você faz com seu filho, enfim, como seu pai fazia com você, alertar porque vai dar cagada. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E a criança não ouvia, até que um dia essa criança cruzou o caminho do boi e o boi, por instinto natural dele, como outro animal não tem essa de é bom ou é mal, é instinto. Quem tem natureza de decidir o que é bom ou é mal é ser humano. O animal, sim, por instinto, atacou, golpeou a criança e infelizmente matou a criança. E ali, depois disso, foi tristeza, foi angústia, os donos da fazenda, o pai da criança ficou sem chão. O que restou para ele foi matar o boi. Então ele matou o boi e passou-se um tempo. Depois que esse tempo passou, que as coisas meio que mudaram, as pessoas começaram a relatar que viam o fantasma do boi andando por ali. Que viam, escutavam o sino do boi, sabe? Passando para lá e para cá. E detalhe, pessoas de outros lugares começaram a relatar que viam um boi pastando durante a noite, às vezes de dia,
nas regiões ali onde eles moravam, e esse boi era muito bravo e atacava mesmo, principalmente quem estava fazendo, como se diz no interior, malvadeza, né? Tava fazendo maldade por ali, tacando fogo, agredindo a natureza, como sempre, matando aula, esse tipo de coisa. E as crianças peraltas, então esse boi aparecia e atacava essas pessoas, principalmente as crianças. E também começou-se a falar que toda vez que uma criança era muito chorona, o sino do boi era escutado ou a criança via o boi. Então, vocês entenderam da onde nasceu a cantiga. E quando se fala assim, né, pega essa criança que não tem medo, ou que tem medo de careta, enfim, é uma criança que desobedece, entendeu? Então, a criança é desobediente e o boi vai aparecer e vai pegar ela. Ah, meu Deus do céu, Berg! Meu Deus do céu! Tem uma outra história, que é da região próxima ali da onde eu nasci, cresci, Itapeva, na cidade de Itapetininga, onde eles dizem que esse boi era um boi muito bravo, mais ou menos tudo que eu contei, só que não teve essa história dele atacar criança nem nada do tipo. Ele ficava solto num lugar ali, tinha uma ponte nesse lugar, o boi era muito grande, passou por cima dessa ponte e a ponte veio para o chão, machucou muito o boi e precisou sacrificar ele. E a mesma coisa, depois que o boi foi sacrificado, ele começou a aparecer ali na região e corria atrás, principalmente das crianças. Fora isso, existe uma outra lenda que é muito assim, uma outra origem para a lenda que é muito forte também, onde eles dizem que existia um matadouro, né, de animais, de gado, e esse matadouro ele trabalhava assim num ritmo muito forte. Ele matava muito boi, porque as pessoas que trabalhavam ali tinham prazer em fazer aquilo, não era só uma questão de trabalho. As pessoas faziam aquilo porque tinha sangue no olho, sabe? Porque aí sim, aí a pessoa é malvada, né? Aí a pessoa matava. De repente, nesse matadouro começou a aparecer uma criança. E ninguém sabia de onde essa criança aparecia ou não aparecia, sabe? Da onde vinha, não vinha, enfim. A criança simplesmente brotava ali, sabe? Aparecia. E falava para eles, parem, vocês estão fazendo do jeito errado, vocês estão fazendo da maneira errada. Essa criança meio que alertava eles. Até que um dia a criança falou, meu tempo aqui tá passando. E todo mundo, né, passou um tempo que o fantasma da criança ali, enfim, tinha gente que acreditava que era um fantasma, tinha gente que acreditava que era uma criança que aparecia para aprontar e sumia. Acostumaram com o fantasma da criança e esse fantasma um dia deixou um aviso para eles. Falou, ó, meu tempo aqui passou. Agora vocês vão se entender com outra coisa. Agora o boi da cara preta vai vir pegar vocês. Era o que a criança falava para essas pessoas aí do matadouro, do lugar onde matava esses animais aí para comercializar a carne. E teve gente que ficou com medo, gente que não ficou com medo e passou-se, né? Nessa, num dia lá de noite, num dia X lá, como sempre quaresma, como sempre... isso é uma coisa que eu também vou trabalhar aqui no canal, de falar o nosso calendário místico brasileiro, o calendário do folclore, que é muito interessante. Aí eu vou poder explicar certinho as lendas da quaresma, ou as lendas que começaram com a quaresma, tá? Nesse dia X com noite X, todo mundo que passava tinha a sensação de ver o menino em cima da porteira, sabe? Só tipo olhando com cara de assustado para eles. Até que à noite, que os caras eram tão frenéticos que eles trabalhavam dia e noite matando bicho lá, à noite eles escutaram o barulho do sino, escutaram o barulho de um boi, né? O mugido lá, enfim. Quando eles menos esperaram, um boi gigantesco, da cara preta, inteiro preto, fortão, musculoso, aquele boi gigante que... era coisa inexplicável, invadiu o matadouro e derrubou as portas, as paredes, soltando todo o resto do gado e atacando os caras que trabalhavam ali. As pessoas que ali faziam suas funções ali dentro do matadouro. E esse boi começou a perseguir um por um das pessoas que trabalhavam ali. Enquanto essas pessoas estavam indo para casa, voltando, indo e vindo, toda essa história aí do boi da cara preta contra as pessoas do matadouro lá, que foi um matadouro que começou com um compromisso comercial e evoluiu para um negócio megalomaníaco do mal. Dito e feito, contei para vocês o que é o boi da cara preta, falei do canal, tô muito feliz por poder ter falado mais do canal, espero que vocês ainda estejam assistindo aí. Se você tá, comenta, eu vi até o final e tô acompanhando o canal, porque é isso, tamo junto, aguardando os novos vídeos, e eles vão vir. Vou contar para vocês o seguinte, eu tinha um colega que fazia trilha comigo. Já falei em outros vídeos aqui que eu tive uma fase mochileira aí muito tempo aí.
Senta que lá vem a história. E esse colega, ele falava que ele tinha deixado de fazer trilha sozinho porque um dia ele foi perseguido por um boi da cara preta, um boi gigante, e sem explicação nenhuma. E depois que ele foi perseguido por esse boi, ele adquiriu um certo trauma. Então ele tinha, sabe, as pessoas que passaram por traumas vão entender. As pessoas que felizmente não tiveram nada do tipo, talvez não sintam igual, né? Não sintam da mesma maneira. Mas ele passou por uma situação de estresse tão grande, essa sensação que ele ia morrer, que esse boi ia matar ele, que ele ficou, sabe? E o que esse conhecido meu me falou? Que um dia ele estava lá fazendo a trilhinha dele, ele tinha mania de acordar domingão de manhã e fazer uma trilhinha, ir para qualquer canto. A maioria das vezes desacompanhado, até que aconteceu isso ele parou. Ele estava ali passeando, indo e vindo e tal, chegando no caminho, até que ele passou por um lugar assim onde tinha muito gado mesmo, tinha assim e tal, e ele desviou desse gado e foi para um lado assim que já era mais mato seco, coisa do tipo. Ele passou e continuou andando, até que ele andou, passou, já não tinha mais boi, já não tinha mais sinal de vida, já não tinha mais nada, era ele, mato seco, aí para um lado mato alto, né, floresta mesmo, e para outro lado você já enxergava a cidade, e ele subindo ali toda essa região. Ele começou a escutar o bendito de um sino, sabe? Ele andava e fazia um barulhinho de sino. Ele olhava para o lado, olhava para um lado, para cá e para lá, e não tinha nada. Segundo ele procurava, e enquanto ele procurava, o barulho cessava, não tinha mais barulho, ele olhava para um lado, olhava para o outro, nada. E foi assim 1 hora. Ele subindo, sentido pico lá que ele ia, e escutava barulho, olhava para os lados, nada. Escutava barulho, olhava para cá, olhava para lá, nada. Até que, tipo, quando ele já estava bem para sair já, voltar para a trilha verdadeira, assim mesmo, ele escutou um mugido muito forte. Você tá falando sério? Ih, rapaz. E era um lugar, assim, descampado já que ele estava. Já não tinha, sabe, você enxergava tudo para frente, enxergava tudo para os lados e para trás, já não tinha nem aquela matinha que estava ali perto de onde ele estava. E ele escutou um mugido, olhou para um lado, olhou para o outro e não viu nada, não viu boi, não viu nada, não viu vaca, nada do tipo. E beleza, continuou. E aí ele ficou bem cabreiro assim. Até que, tipo, ele escutou de novo o mugido e com um sininho, e ele olhou para a direita dele assim, a uns 30 metros dele tinha um boi, que era o maior boi que ele já tinha visto na vida. Só que assim, ele jura de pé junto, ele jura pela mãezinha dele, que já não tá entre nós e tudo, que não tinha como aquele boi ter saído de lugar nenhum. Ele olhou, fazia 5 minutos que ele tinha olhado todo o entorno dele, e aquele boi era um boi muito grande para aparecer do nada. Aí ele ficou esperando para ver a atitude do boi. O boi, sabe, coçou o chão assim, né, raspou o chão, olhou bem para ele, ameaçou correr atrás dele, ele parado, aí ele deu uma aceleradinha, o boi parou. Aí ficou nessa uns 10, 15 minutos, até que o boi acelerou, sabe? Eles ficaram um pouco, vou, não vou, os dois, até que chegou um ponto que o boi correu atrás dele, e ele correu, até achar a primeira árvore, subir nessa árvore, segurar bem firme nela assim, e só sentir o pou, sabe? Da cabeçada do boi na árvore. E depois que ele tomou essa cabeçada, que ele falou, essa árvore não vai aguentar, sabe? Que a árvore fez assim... Ele olhou para baixo, não tinha mais nenhum boi, não tinha mais nada. Nada do tipo. Aí ele olhou para lá, olhou para cá, nada. Era só ele, mato seco, aquela árvore que ele estava em cima, um pouco de vegetação para lá e para cá. E para um lado ele já enxergava a cidade, para outro lado ele enxergava já o pico que ele estava quase lá em cima, né? Aí ele pegou o celularzinho dele, ligou para uns conhecidos dele que tinha ali na região e ficou em cima dessa árvore, ó. Ele falou que ficou quase 2 horas, porque ele ficou com medo e não desceu mais da árvore. O negócio afetou o cara mesmo. E aí o pessoal chegou nele lá, desceu, ele contou toda a história pro pessoal, o pessoal falou para ele que provavelmente ele viu um fantasma de boi aí. Existe uma outra lenda do boi fantasma que passa nas estradas ali, é uma lenda muito conhecida ali, Paraná, Minas Gerais e São Paulo também,
Mas o que tudo indica é que por algum motivo aí o boi da cara preta cismou com ele e tentou pegar ele. E bom, depois disso, é o que eu falei pra vocês, ele nunca mais fez trilha sozinha, ele conta essa história de boa, assim, se você conhecer ele, é claro, ele não se sentiu à vontade pra estar aqui comigo contando essa história, nem para que eu falasse o nome, nem nada do tipo, mas ele falou, Rogério, pode falar que eu vi um boi aparecer do nada e subir do nada e o boi tentou me pegar. Essa é a história dele. Um dia, espero aí conseguir mais detalhes e outras histórias parecidas com essa e eu trago para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam, comenta, compartilha. Tamo junto. Essa semana aí, ó, tá voltando os outros vídeos, as outras playlists, hein? Sugestões, deixa pra mim lá nos comentários. Tamo junto. Valeu!